Pessoal querido, oi para todos, oi para vocês. Estamos juntos para mais uma live. Estou aguardando o pessoal chegar e hoje eu preparei um assunto bem interessante. Oi, Terry, querida, linda, oi, pessoas queridas. Thelma, oi. Então, muito feliz de estar com vocês hoje. Eu vou responder as perguntas no final da live e a gente vai conversar bastante, porque eu vejo que esse assunto de hoje é um assunto assim bem importante e tem muitas pessoas que sempre acabam me perguntando, mas será que eu estou num relacionamento abusivo? Será que essa pessoa que eu estou, ela é uma narcisista perversa? Às vezes eu me sinto culpada porque eu perco a paciência e depois eu me culpo. E será que não sou eu o manipulador? Não sou eu que estou manipulando a história? Não sou eu que sou a pessoa que não tenho paciência com o meu parceiro, com a minha mãe, no meu trabalho? Será que eu sou a pessoa agressiva? Então, a gente vai pensar um pouco hoje sobre esses tipos de personalidade que confundem a mente das vítimas. Então, quando existe um turbilhão de emoções confusas, muitas vezes pode ser sim o abusador, o narcisista perverso e o psicopata, todos desse espectro que eles transformam a vida das vítimas a ideia é transformar a identidade num nada absoluto, e eu já falei várias vezes sobre como que esse arranjo vai se formando dentro das relações, e muitas vezes essas relações elas têm início logo no início da vida mesmo das pessoas, porque as pessoas já nascem em famílias dentro de um contexto abusivo desenfreado. Mas também a gente tem as pessoas que estão dentro de relacionamentos e que não obrigatoriamente o relacionamento é com uma pessoa dentro desse espectro que a gente tem tanto falado e que acontecem esses feminicídios. Às vezes não é isso, e estão longe de acontecerem os feminicídios, de acontecerem esses atos violentos, e ainda assim existe uma sensação de acuamento, e muitas das pessoas que são vítimas desses relacionamentos ou que estão envolvidas com pessoas que pedem, que têm demandas diferentes, muitas vezes pensam que elas próprias podem ser os abusadores, as abusadoras, e existe sim uma preocupação muito grande em saber com quem é que eu estou me relacionando, que tipo de pessoa é essa? Será que essa pessoa ela é a abusadora, ou será que sou eu que sou o abusador? Então, uma coisa que eu acho que assim, é muito importante de ser definido são os tipos de personalidade que podem trazer esse tipo de mal-estar dentro dessas relações. E que tipo de pessoas são essas que podem trazer esse mal-estar? Então eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre comorbidades, né? Às vezes são situações psiquiátricas até, e as pessoas não têm muita referência, e é importante que cada vez mais se tenha referência do que acontece na personalidade de algumas pessoas e quais são as demandas de quem está envolvido com essas personalidades, e muitas vezes a dificuldade que existe para se entender que tipo de atitude que eu posso tomar para resolver essas questões que me trazem tanto desconforto na relação, me trazem culpa, me trazem raiva, eu fico paralisada, fico sem saber o que fazer. Então eu vou falar de alguns espectros. Eu passei um pouquinho lá no meu Instagram, um pouquinho sobre o que significa o transtorno bipolar, que é uma das situações emocionais que trazem bastante conflito
para as pessoas que estão vivendo relacionamentos abusivos. Então, que acham que estão num relacionamento abusivo. O que acontece? E quem é a pessoa que tem o transtorno bipolar? Então, muitas pessoas hoje viralizou, falam assim, aquele lá é bipolar, aquele lá muda de humor toda hora, não sabe o que é, uma hora tá bem, outra hora tá muito mal. Então, eu não sei se ele é bipolar, mas um bipolar é um abusador. Será que é um abusador, gente? Será que o bipolar é um abusador? E eu vou falar outra coisa, muitos dos abusadores falam das suas ex-parceiras ou dos familiares e falam assim, não, ela era uma bipolar, ela mudava toda hora de humor. Então, o que será que fica envolvendo esse tipo de conversa, aonde as pessoas acham que o fulano é abusador ou que a fulana é abusadora? E quem que é de fato abusador nesta situação, não é? Então, vamos deixar um pouquinho para a gente entender o que é a pessoa que tem o transtorno bipolar. Só para entender aonde que vocês estão pisando quando vocês estão se relacionando com alguém ou quando vocês têm alguém na família que tem o transtorno bipolar. E o que esperar dessas pessoas e para não confundir que isso pode ser um relacionamento abusivo. Tá? E como que essa relação com uma pessoa com transtorno bipolar, ela pode virar um relacionamento abusivo se as pessoas envolvidas não têm conhecimento suficiente sobre como lidar com essa patologia, né? Essa psiquiátrica. O transtorno bipolar, ele dá sim uma variação de humor. Então, ou a pessoa está em estado de mania, que é um estado de excitação máxima, só que esse estado de excitação máxima, ele difere de uma excitação máxima que todos nós podemos ter ao longo das nossas vidas. Porque ele ultrapassa a linha vermelha da excitação máxima. E como que ultrapassa? Ultrapassa de diversas maneiras. Ultrapassa, inclusive, que as pessoas acabam tendo fuga de ideias. Então não consegue desenvolver um raciocínio único, uma linha de raciocínio, porque cada vez vão ter outras ideias, e cada ideia é mais mirabolante. Gente, eu estou falando isso daqui em linhas gerais para vocês entrarem dentro do contexto desse tipo de transtorno. Então, quando eles estão em estado de mania, existem vários temas que podem ser desenvolvidos, inclusive chegando a um surto psicótico. Mas nesses momentos onde literalmente existe um avanço do que é viável para situações onde as pessoas alucinam que podem, por exemplo, salvar todas as pessoas que estão na rua pedindo comida. Então a gente tem casos de pessoas que quando estão em estado de mania sentem que podem ser os salvadores de toda a fome da humanidade, então levam para dentro de casa as pessoas que vão encontrando na rua. Isso é só um exemplo, não que todos façam isso, porque cada pessoa tem uma particularidade de funcionamento. Então essas pessoas elas vão colocando para dentro de casa e dão comida, e dão a roupa, ou tem pessoas que acham que vão salvar a humanidade tirando todo o mal da humanidade. Então pode fazer um monte de coisas diferentes, pode ficar compulsivas para comprar coisas, então é tudo no excesso. Isso que eu quero dizer, o transtorno bipolar, quando está no estado de mania, tudo fica no excesso, e um excesso que muitas vezes pode ser delirante. Então, quando a pessoa ama, está numa situação de amor, ou quando ela está numa situação onde ela entra nesses delírios de grandeza, ela pode sim querer levar quem está com ela para esses delírios. E se a pessoa não souber que isso daqui é um transtorno, ela pode entrar nessa história e ficar feliz ou perceber que tem algo de errado, mas ir entrando nessa história e meio que
achando assim, você é a mulher mais maravilhosa do mundo, você é a pessoa que eu sempre quis, e falar sobre um amor infinito, e divagar muito, por exemplo, nessas questões ou em outras questões, e a pessoa pode, mesmo percebendo que está estranho, entrar nisso, ou se perceber que está estranho, puxar a pessoa para trás, porque existem os níveis do estado de mania, quando a pessoa vai ficando cada vez mais ativada. Então, em alguns momentos a pessoa pode, quem está em volta pode não perceber, até que começa a perceber, e aí a coisa engata e fica de uma maneira assim bastante importante. Mas o que pode pegar na questão do abuso? Que a pessoa que está junto, e aí a gente vai falar do lado da vítima, que ela é uma vítima também, do transtorno bipolar é uma vítima pelo transtorno, e a vítima é uma vítima porque vai ser uma cuidadora dessa pessoa que muitas vezes ultrapassa a barreira de um platô, tanto para cima quanto para baixo, quanto para o estado depressivo, que eu já vou falar. Então, quando as pessoas entram nesse looping do estado de mania e tentam resgatar o outro, ou sabem que a pessoa está falando coisas interessantes, mas percebe que está a mais e começa a entender, ou entende a história, entende que muitas vezes precisa ter um resgate importante da pessoa para a pessoa voltar a ficar dentro desse platô de normalidade. Se a pessoa gosta muito e está muito envolvida com essa pessoa que tem essas alterações do transtorno bipolar, ela pode se sentir presa dentro de uma situação e achar que ela iniciou isso, que ela é culpada, isso porque ela já tem as questões dela. Gente, eu só estou dando exemplos, mas assim, o transtorno bipolar, ele fica zerado, a pessoa pode ficar muito bem. Eu tenho vários pacientes que têm transtorno bipolar e não ficam nesses estados de mania porque eles são super tratados, tanto com medicação como com terapia. Então assim, fica super bem, são pessoas super inteligentes, com uma inteligência acima da média. Eu só estou falando quando tem essas variações aonde a pessoa não encontrou o tratamento adequado ainda. Tá? Então, estou falando de alguns detalhes, até para não ser mal usado o transtorno bipolar, como os abusadores usam. Olha, a minha esposa era bipolar, sei lá o que ele ativou para ela ficar muito mal, né? E aí a esposa nem é bipolar, não tem nada disso, e existe isso daí como uma arma. Mas eu acho importante perceber, eu vou falar sobre borderline, eu vou falar sobre outras questões, o quanto que as pessoas podem ficar presas em situações, e quando a pessoa desce muito e vai muito para a depressão, e que é muito difícil, a pessoa se sente impotente, tanto para tirar a pessoa desse surto de mania, de grandeza, de grandiosidade, como para a pessoa tirar a pessoa da fase depressiva. O que acontece quando tem isso daí? Precisa de um auxílio médico. Agora, a questão da pessoa que está junto, ela precisa também separar e ver que é um adoecimento e que pode ser totalmente controlado, e ver que a disponibilidade dela de estar ajudando e de ter uma vida que é muito boa, que não tem problema nenhum. Mas isso não é um relacionamento abusivo. E se a pessoa sente que está sendo abusada, ela própria precisa se tratar. Porque isso daí é uma faceta de pessoas que podem ter esses altos e baixos quando elas não são medicadas, mas são pessoas maravilhosas. São pessoas que, quando estão, é a mesma coisa que a pessoa que tem um surto de agressividade e de repente fala de uma maneira muito forte ou é muito inibida, e que vai se tratar e vai resolver essa característica. Aqui precisa de uma medicação e a pessoa vai ficar estável também, e garanto para vocês que também são pessoas maravilhosas e que tem que ir acima da média, além de outros atributos muito interessantes da pessoa que tem o transtorno bipolar. Então aqui é só uma dica para vocês saberem que existem essas situações e que não é abuso. Isso não é abuso, isso é uma característica
que pode ser super tratada. Falei desses ups and downs, desses baixos, mas a pessoa fica totalmente estável. Então, se a pessoa que está junto tem algum mal-estar, tem alguma questão, ela própria vai precisar se tratar também, para saber que esse tipo de funcionamento, ele pode estabilizar e ficar muito bem, e ela não precisa ser babá dessa pessoa que tem transtorno bipolar em hipótese alguma, mas que pode ser até, eu já peguei pacientes que entram em contato com a pessoa quando a pessoa nem sabe que tem, nem está medicada e fica transtornada e fala assim, não, estou entrando num relacionamento abusivo. Não é. É um problema que pode ser resolvido e as pessoas podem seguir em frente da melhor maneira possível. E são pessoas, vou voltar a falar, porque agora eu vou passar para o borderline, são pessoas que são extremamente interessantes também, extremamente interessantes, como todos nós, quando a gente está estável também. Vamos lá falar um pouquinho do borderline. Se a pessoa que está com uma pessoa borderline, se está num relacionamento abusivo ou não, que eu acho que são as principais características que causam dúvidas. A personalidade borderline é uma personalidade que tem assuntos dela que são muito delicados, é um estado, não é nem a personalidade, é um estado de ser. Ela não tem uma personalidade fixa, mas ela tem um jeito de funcionar. Não vou entrar aqui muito em detalhes, senão vou dar uma explicação como se fosse uma aula intensa, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que o borderline, ele tem uma questão em relação ao apego, como que ele está com a pessoa e quando ele não está com a pessoa, e costuma ter explosões e costuma ter sentimentos de angústia, de um vazio emocional muito grande. E quando eles estão nesse vazio emocional, é o pior dos mundos, é real, é um sofrimento muito, muito grande, precisa de terapia constante. E o que se fala é que ao longo da vida isso daí vai sim se estabilizando e a pessoa vai ficando mais nesse platô de normalidade, de funcionalidade emocional, e vai ficando muito bem. Então, existe uma situação que é muito angustiosa na pessoa que é borderline, e quem fica, os familiares que ficam junto com os borderlines, as pessoas que estão em relacionamentos afetivos com os borderlines, precisam saber que esses altos e baixos, onde existe uma dor emocional muito intensa e muitas vezes muito cega, de tanta dor, ela existe e ela, vez por outra e muito frequentemente, ela assola a pessoa de uma maneira tão avassaladora que a pessoa não se aguenta de angústia. Então existe algo muito primitivo na pessoa, muito lá de trás, e que não se fechou, não se completou direito, e existe uma dor, uma angústia que é muito, muito importante. Então a pergunta aqui é, se você está com uma pessoa que é borderline, você está vivendo um relacionamento abusivo, depende, a minha resposta é diferente do transtorno bipolar. Eu vou responder para vocês, nunca vai ser deliberado, nem a pessoa que é narcisista perversa, nem o psicopata, eles não vão querer fazer nenhum mal para o outro de modo deliberado. Principalmente o borderline, que tem uma dor emocional real e muito profunda. Ela não vai inventar a dor que ela tem, essa pessoa. Não vai inventar, porque ninguém quer inventar uma dor tão grande. Mas eles podem até manipular as pessoas para ficarem próximas, porque eles não querem nem sentir essa dor. Então é o pior dos mundos. Então pode ter uma manipulação para a pessoa ficar mais próxima, para não ter a possibilidade de sentir esse lugar difícil que elas, vez por outra, elas são ativadas. Quem está ao redor de uma pessoa que é borderline passa por momentos também muito severos, muito difíceis. Então é um momento que precisa de entender como que essas pessoas funcionam, qual que é a dor emocional, e ter disposição para estar junto como um ato de amor,
e entender que isso não é abuso, mas observar a si própria se a pessoa está num contexto emocional de autoabuso, o quanto que é o próprio limite, porque a questão aqui, a gente vai falar muito dos limites emocionais e de suportabilidade, tanto do borderline quanto das pessoas que estão com ele, estão ao redor, e tanto em contextos de amizade como em contextos afetivos familiares. Então, ele não é um relacionamento abusivo, mas dependendo de como a pessoa enxerga esse tipo de situação, que é uma situação importante, uma situação séria, ela pode ser sim abusiva. Então, a própria pessoa que está com uma pessoa borderline, ela precisa se trabalhar para não sofrer um abuso pela responsabilidade de estar com uma pessoa que sofre tanto. Então, precisa saber dosar o tanto quanto que a pessoa é potente para ajudar e quanto que a pessoa pode ser impotente e ainda assim estar continente com o outro. No transtorno bipolar, também, se existe essa crise, que ela é mais bem cuidada e fica muito nesse platô, pode ficar a vida inteira nesse platô ok, mas quando a pessoa está nessa flutuação, o outro que está à sua volta, ele tem que trabalhar a sua impotência, porque muitas vezes ele não dá conta, porque é algo do mundo psíquico da pessoa, não vai dar conta. Então, é uma questão importante de saber que, em primeiro lugar, a culpa não é sua, você não é o abusador da pessoa que tem esse tipo de transtorno. Mas esse tipo de transtorno pode significar que você ultrapassou a sua barreira emocional. E aí você precisa de se tratar sim, para você saber qual é o seu limite de não ultrapassar. Isso não quer dizer que você vai abandonar essa pessoa, mas quer dizer que você vai cuidar do teu limite de suportabilidade, se fortalecer em relação a poder trabalhar num outro sentido, tratar e lidar com este outro que é do seu campo afetivo, sem se abalar num nível de ser um abuso para si mesmo. Então ele pode se tornar um relacionamento abusivo ou não, depende do modo como que você vai lidar com a situação da pessoa que você está envolvida. Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse tipo de situação que muitas vezes confunde as pessoas. E por outro lado, a gente vai ter as pessoas que são do espectro do abusador mesmo, que a gente conhece bastante, e nesse sentido tem gente que vem no meu consultório e fala assim: nossa, mas eu estou há tanto tempo casada com fulano, ou a minha mãe é uma narcisista perversa e não tem fim isso, porque não muda. E ou eu corto de vez com a minha mãe, ou eu preciso saber como que eu posso lidar com uma mãe que ela pode, eu enxergo essa mãe, eu sei como ela funciona, mas vez por outra ela pode ativar e ativa sempre, né? Porque não muda. Ou esse marido, ou essa pessoa de ambiente de trabalho. Então, muitas pessoas falam da técnica da pedra cinza, não sei se vocês já ouviram falar, mas aí eu falo com os meus pacientes de um outro modo, né? De você entender que existe esse tipo de funcionamento e que esse tipo de funcionamento, para esse não tem medicação de modo algum, e ele é mais velado e mais difícil de se perceber do que uma pessoa borderline, do que uma pessoa que tem o transtorno bipolar. Ele é mais difícil porque ele não tem a evidência desses outros, mas ainda assim é um adoecimento que, na minha ótica, é um adoecimento psiquiátrico também. Só que são pessoas que estão entre nós e sabem circular muito bem, e elas primam por ficarem bem na fita, por aparecerem bem
em público e dificilmente as pessoas vão perceber que nos bastidores é que acontecem as piores cenas emocionais em relação às vítimas, que é essa desqualificação massiva. E mesmo quando acontece em público, ainda assim existe um bullying velado, onde a pessoa transforma aquilo ou numa piada, ou se a vítima fica chateada, a vítima pega nos detalhes, presta muita atenção, leva muito a sério as coisas, mas de todo modo a situação sempre ocorre, sempre costuma ocorrer, e essa é uma situação que também ela não tem fim, ela tem uma continuação permanente. Então, como que a vítima, se precisa ficar com o abusador, ela pode ficar sem ser atingida. É possível, porque isso sim é um relacionamento abusivo. Então, existem situações, e não poucas, onde existe o contato zero, onde as pessoas bloqueiam qualquer tipo de contato, porque é impossível, dependendo do grau de prejuízo nas vítimas. Então, eu já tive pacientes que, para saúde mental e emocional, toda a saúde, eles, inclusive com os próprios pais, eles tiveram que ter um afastamento importante, porque a situação era gravíssima, e gravíssima mesmo, e é um ato assim para nossa cultura, é um ato assim muito difícil, uma atitude muito difícil de ser tomada, mas algumas vezes ela se torna necessária pela escolha, que é uma escolha pela vida. Do mesmo modo em que as pessoas que estão em relacionamentos abusivos, mesmo quando elas estão durante muito tempo, elas precisam fazer essa escolha, porque existe um risco de falência da vida, falência emocional e falência da vida mesmo. Pode acontecer algo de muito pior ou já está acontecendo. Então, tem situações assim, e tem outras situações onde as pessoas aprendem literalmente a se defenderem do que significa esse tipo de abuso. Então é aquela coisa da pessoa torear, né? Então fica já em alerta de que essa mãe, que esse marido é um abusador, e meio que na hora que esse abusador joga essa fumaça tóxica, a pessoa afasta e deixa a fumaça aí e não entra. Vai causar um estrago, algo diferente no abusador? Vai. E muitas vezes ele vai insistir de todas as maneiras para quebrar a vítima, porque é a maestria deles. Eles quebram para eles se sentirem melhores, né? Na verdade, tudo tem que ser sobre eles, então é tudo sobre eles. Então, mesmo quando as vítimas aparecem com alguma questão bacana, legal, os próprios filhos tiram nota boa, seja o que for, não é sobre eles, então eles vão destruir. Então, tem que ser tudo sobre eles. Então, todas as demandas que não é sobre eles, tem que ser destruído. Então, se existe algo para proteger, por exemplo, os filhos em determinada situação, onde eles não vão ficar bem na fita, não vão aparecer bem na fita, então eles não vão proteger, porque eles têm que aparecer, eles têm que ser tudo sobre eles têm que ficar bem, eles têm que ser os bem vistos. Então mesmo o acolhimento e a proteção desses filhos, dessas pessoas, eles não vai ocorrer. Então essas vítimas, elas precisam saber que como que lida com esse tipo de situação, ficando cada vez mais emocional e entendendo que não dá para ter expectativa, né? Então assim, elas chegam no meu consultório na expectativa de, mesmo nas memórias lá de trás, de terem sido bem cuidadas, sofridas, ou achando que elas devem tratar de uma maneira submissa esses pais, para ter um pouquinho desse olhar de ser sobre eles também, não só sobre os pais. E só que isso daqui nunca acontece alguma brisa de afeto. Então, esses sim são relacionamentos abusivos, onde as pessoas precisam se tratar, precisam entender
que existe sim esse abusador e que aí sim elas vão precisar se preparar emocionalmente para poder lidar com esse tipo de assunto que não vai ter fim e não vai ter remédio que atenue. Por exemplo, o que tem transtorno bipolar, você pode ficar à mercê, com receio que tenha uma crise novamente, mas isso vai estabilizar e não é sobre eles não estão só preocupados com eles, estão preocupados com outras questões. O borderline ele pode estar preocupado com o desespero deles, mas não em detrimento das outras pessoas e às vezes até causa o detrimento da outra pessoa que está perto, mas é uma questão de desespero pessoal que fica muito em evidência. O narcisista perverso, o psicopata, ele age por prazer visceral também. O prazer dele não tem nem raciocínio, é para ver, para ter o prazer de destruir o outro. Então são patologias que não tem medicação, não tem o que fazer a não ser as vítimas se cuidarem. E aí sim é relacionamento abusivo, e aí sim precisa conhecer exatamente no detalhe para a própria pessoa se trabalhar, porque sem que ela perceba ela vai ser pega no lugar onde ela estiver por uma fração de segundo cego. Então ela tem que olhar constantemente e não dá para abrir a guarda com essas pessoas. Com a pessoa do transtorno bipolar ou com a pessoa borderline, até dá, porque você percebe qual que é o ambiente emocional dessas pessoas e você sabe como que elas funcionam e que elas não vão atacar você. Nos outros sim, elas vão atacar você. E mesmo que a pessoa borderline ela possa em algum momento atacar, é naquele desespero dela e a energia é totalmente diferente. Ela não é predadora para aniquilar a identidade do outro. Espero que eu tenha sido, nesse tema difícil e que muitas vezes confunde as pessoas, espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre essas diferenças que tem nesses espectros de personalidade e que vocês, quando vocês estiverem, se estiverem, espero que nunca estejam num relacionamento abusivo, mas se estiverem ou se vocês começarem a conversar com pessoas que eles sim que suscitem as questões do relacionamento abusivo, que eu vou novamente falar na nossa próxima live, então que vocês tenham a consciência de que vocês precisam se proteger, entender com quem vocês estão falando e não entrarem nesse tipo de frequência, mas ainda assim prestar atenção porque eles não sossegam enquanto eles não vão te causar um mal-estar. Então eles vão usar, porque tem a ira narcísica, então eles vão usar de todas as armas. Se você enfrenta de modo direto, se você fica quieto, se você tudo que você fizer você está no jogo deles. Então, e você já está perdendo. Então, para trabalhar com pessoas assim, para lidar com pessoas assim, eu sempre falo que ganhar esse tipo de jogo é sair do jogo. Não dá qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de emoção, você está no jogo. E aí você está na frequência do abusador e sim, ele está ganhando e sim, você está sendo abusado. Que é diferente das outras situações que eu falei no início. Então, existe um trabalho de fortalecimento, de ampliação de consciência, de estar mais desperto para poder entender e poder conseguir transitar no meio dessas pessoas e decidir o que quer fazer com a própria vida, se continua nessa relação, seja com o pai, com a mãe, com o namorado, com o marido, em situação de trabalho, e acreditar em si mesmo, acreditar que toda atitude em nome da vida é próspera, seja ela qual for e como for. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Obrigada para vocês todos que estiveram aqui comigo. Vamos ver se tem aqui. Um beijo para todos vocês que estão comigo. E semana que vem a gente vai conversar sobre o relacionamento abusivo em si. E eu vou falar detalhes sobre esses relacionamentos, o que acontece, como que é e como se resolver quando eles aparecem na vida da gente. Tá bom? Um super beijo, com bastante carinho, quanto mais despertas melhor, com muito amor para todos vocês e até a semana que vem.